Olá, amigo! Que bom estar com você novamente no nosso programa. Seja bem-vindo ao programa Apocalipse, Medo ou Esperança? São momentos especiais que temos estudado juntos e eu gostaria que você fosse pegar a sua Bíblia. Sempre que pegamos a Bíblia, o Senhor Deus está envolvido e ao abrirmos as páginas da Bíblia, temos que pedir a bênção do Espírito Santo. Eu gostaria de orar com você agora. Vamos orar? Vamos pedir a Deus que nos abençoe? Misericordioso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho, quero te agradecer pelo privilégio que temos de estudar a tua palavra. Abençoa-nos agora. Ajude essa pessoa que está em casa, para que ela receba também a promessa que o Senhor fez, que nos ajudaria a compreender. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Estamos estudando o livro de Apocalipse. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 3. Sempre temos verdades incríveis dentro da palavra de Deus. Apocalipse, capítulo 3, verso 7, diz o seguinte: Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Que porta seria essa? Vá para frente um pouquinho mais, aí em Apocalipse capítulo 14, do verso 7 em diante, encontramos o seguinte. Voltemos um pouquinho só no verso 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Aqui em Apocalipse 14, estão as mensagens dos 3 anjos, a qual estudaremos nessa lição. O primeiro anuncia a hora do juízo. Deixaremos para outro momento a segunda e a terceira mensagens. Estes anjos, evidentemente, são simbólicos, pois lhe foi confiada a tarefa de pregar o evangelho eterno às multidões de toda a terra. Essa tarefa não foi confiada por Deus a anjos literais, mas a nós, seres humanos, a você e a mim. Portanto, deve ser entendida como um símbolo de um grupo de crentes anunciadores dessas mensagens. Quando haveria de ocorrer o juízo final? Os autores bíblicos falaram dele como algo que aconteceria em suas épocas. Paulo, Pedro, todos eles pensavam que seria na época em que eles estavam vivendo. Também devemos entender que quando a Bíblia fala do juízo final, se refere pelo menos a 3 etapas ou fases. Primeiro, o juízo de selamento ou juízo investigativo, antes da segunda vinda de Cristo, o qual tem a ver somente com os seus fiéis. Aonde está isso? 1 Pedro 4, verso 17. Abra junto comigo, você precisa compreender isso. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, o capítulo 4 e o verso 17. Diz o seguinte, eu quero ler junto com você. Vamos ler juntos. Diz assim: Pois já é o tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao evangelho de Deus? Você percebeu, meu amigo? A primeira parte do julgamento de Deus, chamado juízo investigativo, começa pela casa de Deus. Tem a ver com pessoas fiéis. Imagine um julgamento na terra. Sempre é necessário que se busque primeiro os fatos. Primeiro vai se investigar, depois então vai se comprovar e no final se executa a sentença. No julgamento do céu também é a mesma coisa. Primeira fase do juízo, juízo investigativo. Segunda fase do juízo, juízo de comprovação. Quando será realizado isso? Você se lembra que nós estudamos o que vai acontecer no milênio? Há alguns estudos atrás nós estudamos sobre o milênio. Esse juízo de comprovação será realizado pelos santos, nós, durante o milênio. Apocalipse capítulo 20, verso 4, nos fala dessa realidade. Abra sua Bíblia aí, em Apocalipse capítulo 20, e leia junto comigo. O verso 4, eu vou ler com você. Diz o seguinte: Vi também tronos, e aos que se assentaram sobre eles foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, não receberam sinal na testa nem nas mãos. Reviveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Não é interessante? E a terceira fase do juízo, que é o juízo executivo,
que será aplicado sobre Satanás e todos os ímpios será no final do milênio. Aí mesmo em Apocalipse 20 traz essa realidade. Vamos ver do verso 7 a 10. Vamos ler juntos? Quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de ajuntá-los para a batalha. Subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade querida, mas desceu o fogo do céu e os consumiu. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. Você percebeu isso? Qual é a solene mensagem proclamada pelo anjo que tinha o evangelho eterno? Isso aqui eu quero que encha seu coração para que você compreenda. Apocalipse 14, verso 7. Volte um pouquinho a sua Bíblia para Apocalipse 14, verso 7. Vamos ler juntos o conteúdo dessa mensagem do primeiro anjo? Dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Eu gostaria que você prestasse atenção em uma coisa. Meu querido, muitas vezes nós ouvimos falar que o juízo, que o julgamento vai acontecer quando Jesus voltar. E se eu lhe dissesse que a Bíblia explica que Jesus já está fazendo o julgamento no céu? Não seria lógico de você pensar que quando Jesus voltar, ele vai levar aqueles que ele viu que estão vivendo corretamente e exterminar, eliminar do seu povo, vão ser mortos pelo esplendor de sua vinda, aqueles que não seguiram ao Senhor. Para que o Senhor venha para buscar os seus fiéis, é sinal que eles já estão julgados, não é mesmo? Não é interessante você ver isso? Leia novamente este verso de Apocalipse 14, verso 7. Dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e a fonte das águas. Vejamos interessante, vamos ver que interessante alguns detalhes a mais aqui. Esta mensagem tem a ver com 2 acontecimentos relacionados entre si. Um acontecimento que ocorre no céu e outro que ocorre na terra. No estudo anterior, nós vimos que no santuário terrestre se realizavam 3 classes de ofertas ou sacrifícios. O sacrifício contínuo, que era para benefício do povo, assim como Cristo morreu por todos. As ofertas individuais diversas, que quando eram para remissão dos pecados, deviam ser com derramamento de sangue. Sem derramamento de sangue, não há liberação do pecado, que era um símbolo da aceitação pessoal a Cristo. E também havia o dia da expiação completa, lembra? Este dia da expiação, e eu gostaria que você parasse um minutinho para se lembrar. Preste atenção no detalhe. No dia da expiação, o sumo sacerdote entrava lá atrás no lugar santíssimo e então aspergia o sangue dos bodes ali dentro da arca, frente ao Shekinah de Deus. Está recordado a respeito disso? Foi na última vez que nós estudamos a respeito desses detalhes, desse sacrifício que limpava todo o santuário, fazia expiação por todo o povo, para que eliminasse qualquer sujeira ou pecado que estivesse na presença de Deus. Também vimos que os sacrifícios se agrupavam em 2 serviços. Serviço diário, realizado no átrio, ou no pátio, no lugar santo cada dia do ano, e serviço anual, realizado no lugar santíssimo somente um dia no ano, ao final do ano litúrgico, no dia da expiação, que era símbolo do juízo e da erradicação do pecado. Como fazia o pecador do Antigo Testamento para conseguir o perdão de seus pecados? Levítico 4, abra comigo Levítico 4 agora. Vai lá na sua Bíblia em Levítico 4, para que você possa recordar e ficar bem gravado na sua mente. Levítico, o livro de Levítico lá no início da Bíblia, capítulo 4, verso 27 em diante. Eu vou ler com você, tá bem? Vamos lá. Se alguém dentre o povo da terra pecar por ignorância, fazendo algumas das coisas que o Senhor ordenou que não fizesse, ele se tornou culpado. Quando o pecado que cometeu lhe for notificado, então trará por sua oferta uma cabra sem defeito pelo pecado cometido. Porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado e degolará no lugar santíssimo.
no lugar do holocausto, desculpe. Depois o sacerdote com o dedo tomará o sangue da oferta e o porá sobre os chifres do altar do holocausto, e o restante do seu sangue derramará à base do altar. Em outros versículos, fala-se de outros animais, sempre sem defeitos, que tinham que ser símbolo de Cristo. Jesus não tinha defeito algum. Estes ritos eram símbolos que não tinham valor em si mesmos. O sangue de Cristo, representado pelo sangue dos animais, é o único que tem poder redentor. Mas que evidência bíblica nos permite entender que estes pecados perdoados ficavam registrados no santuário e contaminavam o santuário? Porque nós estamos falando de purificação do santuário. Por quê? O que é que contaminava o santuário? Abra sua Bíblia em Jeremias 17. Jeremias 17 vai lhe dar essa resposta. Jeremias 17, o versículo 1, traz essa realidade para que você compreenda. E eu faço questão que você leia. Leia comigo. O pecado de Judá está escrito com um estilete de ferro, gravado com ponta de diamante na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Você percebeu? Quando o sacerdote aspergia o sangue, simbolicamente o pecado era transferido para o santuário. O pecador era perdoado, mas ficava um sangrento registro no santuário. Essa cerimônia ajuda a compreender por que no Apocalipse e em outras partes da Bíblia se fala dos livros de registros no céu. Preste atenção numa coisa, meu querido, cada vez que o nosso pecado é perdoado, é registrado cada um dos nossos pecados nos livros do céu. Para que esse pecado seja tirado dali, é necessário que nós venhamos a pedir perdão a Jesus. E na frente do pecado é escrito, perdoado. Você pode imaginar que coisa tão linda isso? Não enche o seu coração para compreender estas verdades de Deus? Depois do acúmulo dos pecados dos penitentes, durante um ano, que se fazia no dia da expiação, no 10º dia do 7º mês? Lá em Levítico 16, 29 a 34, dizia, fará expiação pelo santíssimo lugar, pela tenda da congregação e pelo altar. Também fará pelo sacerdote e por todo o povo da congregação, para fazer expiação uma vez por ano pelos filhos de Israel. Como que era ilustrado no serviço do dia da expiação a erradicação final do pecado? Levítico 16. Abra sua Bíblia em Levítico 16 para que você compreenda. Eu faço questão que você leia, porque em Levítico 16 traz essa declaração com amplitude. Nós podemos entender porque a Bíblia explica estas verdades ali. Levítico 16 inteiro fala sobre o dia da expiação. Eu vou ler com você. Levítico 16, verso 10. Mas o bode escolhido por sorte, como bode emissário, será apresentado vivo diante do Senhor, para fazer com ele expiação a fim de ser enviado ao deserto como bode emissário. Agora veja o verso 20 e 22. Veja bem. Terminada a purificação do santíssimo lugar, da tenda da congregação e do altar, Arão trará o bode vivo, porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel e todas as suas rebeldias, segundo todos os seus pecados, fazendo-os assim caírem sobre a cabeça do bode. E o enviará ao deserto pela mão de um homem designado para isso. O bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. Eu quero chamar a atenção de você para uma coisa. Venha cá, por favor. Você se lembra que o sumo sacerdote, então, entrava no lugar santíssimo? Mas ele jamais entrava no lugar santíssimo sem que ele escolhesse um dos bodes. Um morria, um dos bodes era morto, e o outro permanecia vivo. O que acontecia com o bode vivo? Você sabe que o bode que morria representava Jesus, o único que morreu por nossos pecados? A quem representava o bode que permanecia vivo? O bode que permanecia vivo. Então, quando o sumo sacerdote saía de dentro da tenda da congregação, com todos aqueles pecados que haviam sido limpos da presença do Senhor, chegava em frente ao bode que tinha permanecido vivo, colocava sua mão sobre a cabeça do bode vivo, e então ali passava simbolicamente todos os pecados do ano inteiro sobre a cabeça do bode vivo. Esse bode não morria.
Esse bode, então, era levado para o deserto para que ele morresse sozinho. Você conseguiu prestar atenção? O bode que permanecia vivo, ele não morria, ele não era o resgate pelo pecado. Ele era considerado como responsável por todos os pecados que haviam sido cometidos. Que sentença recaía sobre aqueles que neste dia não estavam com as vidas acertadas com Deus, símbolo do juízo? No livro de Levítico também nos traz essa informação. Levítico 23, vamos ver junto comigo, Levítico capítulo 23 e o verso 27 a 29. Eu vou ler com você. Levítico 23, 27 a 29, diz o seguinte: o dia 10 deste 7º mês será o dia da expiação. Tereis santa convocação, afligireis as vossas almas e oferecereis oferta queimada ao Senhor. Neste dia nenhum trabalho fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Toda pessoa que nesse dia não se afligir, será eliminada do meio do povo. Você conseguiu entender? O que acontecia com alguém que não tivesse feito todo o preparo para que neste dia, relacionado ao dia do juízo final, não estivesse com sua vida limpa? Era eliminada do meio do povo. Que declaração do Novo Testamento demonstra que este símbolo, esta cerimônia, era simplesmente um símbolo de um juízo que haveria de realizar-se no céu. O que você encontra? Hebreus capítulo 9, verso 23 em diante. Vá para o livro de Hebreus outra vez, para que você veja que a Bíblia ela traz informações a respeito disso, para que você e eu possamos compreender. Hebreus capítulo 9, verso 23 em diante. Presta atenção. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão aonde? No céu, se purificassem com tais sacrifícios. Olha que interessante. Aqui diz que as coisas do céu precisam ser purificadas, mas as próprias coisas celestes com sacrifícios superiores a estes. Pois Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós perante a face de Deus. Continua lendo. Nem também entrou para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote entra, de ano em ano, no lugar santo dos santos com sangue alheio. De outra forma, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, veja a época, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez por todas se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. O que você entendeu? Bendito, glorioso seja o nome de Jesus, o Filho de Deus. O juízo de selamento ou juízo investigativo é a primeira fase do juízo de Deus. Este precede a segunda vinda. Que se realizaria no céu justamente antes de vir Jesus? Agora eu quero que você abra um livro gêmeo do livro de Apocalipse, o livro de Daniel. Abra comigo o livro de Daniel, para que você veja uma cena que Daniel viu no céu, que explica esse momento especial de julgamento. Daniel 7, o verso 9 em diante. Eu vou ler com você. Vamos ler juntos? Daniel 7, verso 9. Ache, você precisa encontrar esse texto. Diz o seguinte: eu continuei olhando, é Daniel que está falando, até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo de sua cabeça como lã puríssima. O seu trono era de chama de fogos, com rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Preste atenção nesse detalhezinho agora. Assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Você percebe aqui uma cena de julgamento, onde está o ancião de dias, que é o nosso Senhor Deus, o Deus eterno, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Livros foram trazidos perante ele. Esta fase do juízo de selamento diz respeito ao povo de Deus, começando pelos primeiros habitantes da terra, até os que estiverem vivos ao vir o Senhor Jesus nas nuvens dos céus.
Serão julgados as obras das pessoas, sejam boas ou sejam más. Isso está escrito em Eclesiastes capítulo 12, verso 14. A base do qual vão ser julgados é a lei de Deus. Isso está escrito em Tiago, capítulo 2, verso 12. De acordo ao que está registrado nos livros do céu, Apocalipse 21, 12. Mas em todo julgamento precisa um advogado e também tem um acusador. Quem é o acusador? O acusador é Satanás. Isso está escrito em Apocalipse 12, verso 10. Você quer ler junto comigo? Vamos ler juntos. Vá sua Bíblia em Apocalipse. Apocalipse capítulo 12, o verso 10. Eu vou ler com você. Então ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, a força, o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, pois já o acusador de nossos irmãos foi lançado fora, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. O advogado é Cristo, nosso advogado que perdoa a todo aquele que o aceita como Salvador e apaga o pecado dos registros dos céus, mas o acusador é Satanás. Em 1 João capítulo 1, verso 7 e verso 9, diz que o sangue de Jesus perdoa e limpa ou purifica. Ele prometeu em Apocalipse 3, verso 5, não apagar do livro da vida o nome dos vencedores. Note que o juízo de Deus ocorre no céu. Em Daniel 7, verso 13, na época em que o profeta está impressionado com a obra que o anticristo está fazendo na terra, no final do juízo de selamento, está decidida a sorte de todo ser vivente. E então, Cristo virá em seguida. Jesus somente virá quando então o juízo estiver terminado. O que é juízo de comprovação? Vai ser durante o milênio. Será um julgamento realizado pelos santos. É a segunda fase do juízo durante o milênio. Quem são os que serão julgados nessa segunda fase do juízo final? Abra sua Bíblia de novo em Apocalipse 20. Vai aí, você estava em Apocalipse 12, vai para frente um pouquinho em Apocalipse 20 e você vai ter essa informação, o capítulo 4 e o capítulo 7. Vi também tronos, e aos que se assentaram sobre eles foi dado o poder de julgar. Vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus, pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam um sinal na testa nem nas mãos. Reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Agora veja o verso 7. Quando se completar os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão. Por quê? Porque haverão pessoas que vão ressuscitar por ocasião da vinda da cidade santa após o milênio. Esta fase do juízo abrange aquele que não se achou inscrito no livro da vida, em Apocalipse 20, capítulo 15. Será realizado pelo Senhor junto com os redimidos durante o milênio, esta fase do juízo. E o juízo executivo é a terceira fase, no final dos 1000 anos aqui na Terra. Como descreve o Apocalipse a maneira como se cumprirá a última parte do juízo profetizado no simbolismo do santuário? Apocalipse 20, versículo 11 a 15. Vamos ver. Então vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele. Da presença dele fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. Abriu-se outro livro que é o da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o além deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Meu querido, assim o Senhor Deus terminará para sempre com o problema do pecado. E voltará rapidamente para buscar aqueles que viveram de acordo com o que o Senhor Deus pediu que fizessem. Você está sendo convidado para que viva, para que permaneça vivendo dentro daquilo que o Senhor Deus pediu para que você e eu vivêssemos. Há mais para a sua vida e para a minha. Há muito mais para compreendermos a respeito da maneira como o Senhor Deus espera que seus filhos aprendam e vivam nessa terra. Eu quero orar por você e por sua família, agora que os nossos nomes estão sendo passados nos livros do céu. Vamos orar? Misericordioso Deus e Pai, bendito seja o teu nome pela graça e pelo poder do Senhor Jesus Cristo, teu Filho, que é o nosso advogado no céu. Queremos te pedir, Senhor,
que nos abençoe para que possamos compreender cada fase de nossa vida, cada detalhe que Jesus quer que compreendamos e possamos viver de acordo com sua graça e o seu amor e podermos ser testemunhas nessa terra daquilo que o Senhor espera no seu sonho que possamos fazer. Em nome de Jesus, abençoe essa pessoa em casa. Abençoa nós também e nos prepare para o próximo programa. Em nome de Jesus. Amém. Até a próxima. Se você deseja saber mais sobre esse ou outros assuntos relacionados ao Apocalipse e sobre a volta de Jesus, entre em contato conosco e receba um estudo sobre as revelações do Apocalipse. E saiba mais sobre as incríveis profecias deixadas na Bíblia por Jesus e sobre a sua segunda vinda. Nos vemos sábado que vem neste mesmo horário. Que Deus te abençoe. Até lá. Respondeu-me, os meus medos compreendeu. Ao falar a minha fé, fim ele ergueu. Mas quem será que comigo vai? O meu nome sabe bem, ele faz arder meu coração.